Fala galera que curte jogos de tabuleiro! Eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil e chegou um jogo que eu estava assim muito ansioso para poder testar e jogar aqui em casa, que é esse aqui, ó, o Messina 1347. Esse jogo é um jogo que é publicado aqui no Brasil pela Mosaico e eles me cederam uma cópia para poder testar, então muito obrigado, Mosaico. E ele é um jogo de um autor assim que eu tendo a amar os jogos dele, que é o Vladimir Sushi. Então eu já estava bastante interessado em poder jogar, em poder testar esse jogo, porque assim, tem grande potencial de ser um que entre assim, no rol dos meus favoritos, né? E hoje eu vou fazer o vídeo de primeiras impressões, que eu já abri o jogo, dei uma destrinchada nos componentes, dei uma olhada nas coisas que tem, e quero trazer aqui para vocês e mostrar um pouco do que vem dentro desse jogo, né? E qual que mais ou menos é a ideia dele, tá? Primeira coisa, gente, esse jogo é um jogo que tem uma temática um pouquinho pesada, tá? Se você for olhar aqui, você vê que tem de cara uns ratinhos, uma caveira, umas coisas pegando fogo. E basicamente, gente, o motivo disso é porque é o seguinte: a temática desse jogo é sobre a peste negra, né? E a peste negra aqui, né, dizimou milhões de pessoas na Europa. E a ideia aqui do jogo é o seguinte: a peste ela chega na cidade de Messina através dos portos, né, que tem onde os navios vão atracando. E cada vez que a peste chega, você pode enviar ali os seus trabalhadores para as regiões da cidade para tentar resgatar os cidadãos que possam estar contaminados pela peste e também para poder tentar acabar com a peste, né? Então, basicamente, os cidadãos que você resgata, eles vão para quarentena. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho como é que os elementos casam aqui no jogo, tá, gente? Que eu já dei uma olhada assim porque eu achei bem legal a ideia, a tema e a construção. Já dei uma passada de olho, então eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona. Mas a ideia é que os cidadãos que você vai resgatando de regiões que tem peste, você vai colocar eles de quarentena. Depois, quando eles estão curados da quarentena, você pode colocar eles ali para trabalhar para você, em oficinas e tal, para poder gerar algum tipo de recurso para a cidade. E além de tudo, você pode tentar derrotar a peste usando fogo. Você pode tacar fogo nas coisas, queimar para tentar resolver ali onde tem focos de peste, tá, gente? A ideia do jogo gira em torno disso. Então, sempre vão chegando navios, que vão chegando pestes, que vão colocando pestes pela cidade, e você vai mandando seus trabalhadores para resgatar as pessoas, tacar fogo na peste, e aí as pessoas vão para as oficinas e vão para as áreas aqui de trabalho onde elas podem gerar recursos para você conseguir combater as coisas de maneira mais eficiente e no final fazer mais pontos. O jogo, então, ele vai girar em torno de quê? Vamos lá. Quais são os principais componentes que a gente vai ter? Primeiro, a gente tem aqui o tabuleiro de pontos, tá? Este tabuleiro de pontos aqui, bem grandão, bem bonito, ele tem dois lados. Eu demorei para saber qual era a diferença, mas no manual ele explica. Tem um dos lados onde ele vai ter duas casas aqui para você poder colocar carroças, e um lado só tem uma carroça, tá vendo? Esse lado que só tem uma carroça é para jogos de dois, o outro lado é para jogos de três ou quatro. Né? Mas basicamente aqui no tabuleiro de pontos a gente tem toda a trilha de pontos, onde os jogadores vão marcar quantos pontos eles têm, e essas três trilhas diferentes, que são trilhas que vão determinar, que são resultados de outras coisas que acontecem no jogo, tá, gente? Não lembro em detalhes ainda, mas eu sei que eu vi na regra e entendi mais ou menos. A ideia é que à medida que você vai evoluindo nessas trilhas, você pode fazer mais pontos, além de ganhar alguns benefícios, tá? Mas basicamente é aqui que isso é controlado ao longo do jogo. Além do tabuleiro de pontos, tem o tabuleiro principal. Só que a parte curiosa é que o tabuleiro principal, ele não é um tabuleirão, ele é construído, ó, baseado nesses tiles hexagonais, que são como se fossem regiões da cidade. E aí, essa é uma parte que eu achei legal assim do jogo, uma tocada interessante assim. Por quê? A construção, ela pode variar aqui, ó, dependendo do número de jogadores. Então você vai arranjando esses tiles hexagonais, se for 2, 3 ou 4 jogadores, e aí ele gera uma cidade um pouco diferente dependendo do número de jogadores. O que deve dar um quê a mais, assim, dependendo de quantos jogadores você tem para jogar. E eu achei uma coisa bem legal. Então, é meio que uma coisa modular. Você constrói, e como são tiles diferentes, cada vez que você constrói, o arranjo fica diferente, né? Então isso aí pode dar uma rejogabilidade interessante para o jogo. Além disso, você tem o seu tabuleiro individual, que vem nessas duas peças, que eu confesso que eu não entendi por que vem separadas. A ideia é você encaixar aqui, mas eu não sei por que vem separado. Talvez você possa virar o lado A, o lado B, mas... Bom, se alguém sabe por que isso aqui vem separado, conta pra mim nos comentários, tá, gente? Eu confesso que eu não sei. Mas, de qualquer maneira,
Aqui é o lugar onde você vai gerenciar o quê? Lembra que eu falei que os cidadãos que estão lá na cidade onde tem a peste tem que ir para quarentena? Então aqui são as regiões de quarentena, ó. Tem as casinhas onde eles podem ficar na quarenteninha deles, quietinhos, tranquilos, curando do vírus, sem contaminar ninguém. E você pode ter até 4 cidadãos por vez, né, de quarentena. A quarentena dura 2 rodadas, então tem 2 espaços exatamente para marcar isso. Você move de um para o outro e depois, quando ele sai da quarentena, ele está disponível para popular esse tabuleirão aqui, que é simplesmente um tabuleiro onde você vai colocando esses cidadãos e aí você pode ir caminhando com um token específico e ganhando benefícios, tá? Então, na verdade, eles ficam úteis para você depois. E além disso também você pode colocar umas oficinas aqui do lado, aonde os trabalhadores movem para as oficinas e também vão gerar mais recursos para você, tá? Então esse tabuleiro de jogador, ele meio que tem essa função de sequência, ele te dá a sequência do que os cidadãos podem fazer ao longo do jogo, tá? E, por fim, de componentes principais, ele tem esse rondel aqui, bonitinho, que nada mais é do que um determinante no começo da rodada, da onde que o barco vai atracar no tabuleiro, e onde os cidadãos vão aparecer, e aí também indica aonde que a peste vai aparecer, indicado pelos ratinhos. Achei legal, um toque legal. Precisava ser assim, um rondel, né? Tão complexo, não precisava, mas deu um toque interessante pro jogo, achei que ficou bem legal. Além disso, aí tem o resto dos componentes que vai compor aqui o jogo, que são bastante componentes. Não sei se eu preciso mostrar todos, mas tem os componentes de cada jogador, nas cores do jogador, né? Tem os trabalhadores, que são aqueles... São meeples padrão, não tem nada de especial neles. Disco de pontos. Tem uns disquinhos aqui, uns tokens que você usa quando você vai, acho que, marcar na cidade, na região do tile que você está repopulando. Umas coisas que vem mais a mecânica do jogo, que depois que eu jogar eu vou conseguir dizer um pouquinho melhor, tá bom? E uma coisa aqui que eu acho que é um toque especial no jogo, gente, que deixa, assim, um jogo muito bonito e ao mesmo tempo muito angustiante, são os meeples de ratinho, que dependendo de como você olha parece uma capivara, tá? Dependendo do que você for usar, você pode falar que é uma capivarinha preta. Mas são os meeples de ratinhos. Pelo que eu entendi, eles não são legais, assim. Se você pegou eles, você não tá feliz, não. Mas eles são tão bonitinhos, né, que às vezes compensa. Mas eu achei um toque especial. Deu uma certa personalização aqui no jogo. Em geral, é isso os componentes, tá? Tem os que eu não mostrei, que são as partes menores. E eu acho que essas partes menores, na hora de montar o jogo, ela deve dar até um trabalhinho. Depois, quando eu fizer a análise, eu tenho a parte onde eu falo do setup, né, da montagem do jogo, se foi positivo ou negativo. Esse é um jogo que eu acho que tem a tendência de ter uma montagem, no mínimo, neutra, assim, porque tem muitas pecinhas. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tem muitas pecinhas pequenas, tá vendo? E essas pecinhas pequenas nem sempre é só colocar. Muitas vezes você precisa ordenar elas, você precisa colocar elas num lugar específico, tananã, então pode ser que isso aí atrase um pouquinho a montagem do jogo, mas depois que eu montar eu vou saber um pouco melhor. E acho que basicamente é isso. As regras, o livro de regras não é difícil de entender, não é um jogo de regras muito complexas aparentemente. Eu dei uma passada de olho rápida, consegui pegar a ideia geral. Ficou alguns detalhes que talvez eu vou pegar um pouco melhor quando estiver jogando o jogo, mas ele parece ser mais simples do que dá a ideia, né? Quando você olha a caixa, o jogo do Vladimir Sushi e tal, parece que é mais complexo. Quando você lê as regras, ele não é tão complexo assim, né? E, como eu disse, tô animado porque eu acho que é o tipo de jogo que eu gosto e é o tipo de jogo que eu vou gostar. Então vamos ver, tá bom? Então, gente, é isso. Isso é as minhas primeiras impressões do Messina 1347. Se você já jogou o jogo, conta pra mim nos comentários, curte o vídeo, segue o canal, dá uma força aqui pra poder ajudar o canal a crescer, tá bom? E depois que eu jogar ele, eu volto e aí eu conto a minha análise mesmo, com a minha opinião final, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.